Ofensiva dos Estados Unidos contra a Venezuela, com deposição de Maduro, do poder, ameaça os países que fazem comércio com o Irã. Desejo de Trump pela Groenlândia, com ameaça de uso da força militar para obter, então, a ilha do Ártico. Tudo isso nesse mês de janeiro, viu, gente? Uma pressão que muda a geopolítica mundial. E, de outro lado, então, tem o bloco Mercosul, União Europeia, o Mercosul, esperando aí que esse acordo comercial se concretize. Assuntos que eu converso agora com José Eustáquio, pesquisador do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Muito bem-vindo. Boa noite, José. Boa noite, viu, Simone? É um prazer para a gente estar discutindo aí questões geopolíticas que interferem no agro brasileiro. É verdade, a gente viu aí os Estados Unidos fazendo essa pressão para parceiros comerciais, os aliados, em busca, então, de acabar com o narcotráfico, o narcoterrorismo, monitorando também esses protestos que ocorreram contra o regime lá no Irã. Groenlândia é uma pauta importante que está sempre vindo à tona. Em Davos, no Fórum Econômico, o presidente Donald Trump ele falou, que é uma questão de segurança, não econômica, mas segurança internacional. Disse que não vai usar a força militar, mas são ameaças com tarifas, desafios, eu te pergunto agora, incertezas para o mercado e para o agro brasileiro. É isso, viu, Simone? 2026 vai ser um ano desafiador porque a gente tem incertezas domésticas e incertezas internacionais. Dentro da questão doméstica, a gente sempre fala, ajuste fiscal, taxa de juros, ano eleitoral. E agora, no cenário externo, a gente tem as questões geopolíticas, que também influenciam no comércio internacional, principalmente do agronegócio brasileiro. E nessa, idas e vindas, a gente tinha aí, aquela sinalização muito positiva da assinatura do acordo Mercosul-União Europeia, que seria uma válvula de escape para essas questões conjunturais que a gente estava vendo no cenário internacional. Mas o que nós vimos na última semana é que houve um retrocesso, Então é como se você deu pirulito ali para a criança e depois tomou, Então a gente estava com aquela expectativa de ter um maior mercado comum entre Mercosul e União Europeia, e o agronegócio ia ser muito beneficiado, principalmente a economia brasileira. Eu já até tinha informado aqui alguns números de um estudo que foi feito no IPEA relacionado a um estudo de equilíbrio geral que mostrava que todos os países tinham ganhos, mas o Brasil se destacava dentre todos esses. E aí, pressão de França, Polônia e um ou outro país ali dentro da União Europeia colocaram isso em xeque, e aí vai ter uma discussão em termos jurídicos dentro da União Europeia. E o que os especialistas estão falando é que entre 6 meses a 2 anos é que essa prorrogação pode atrasar um pouco aí esse cenário positivo da assinatura do acordo. Pois é, essa tensão entre Estados Unidos e a Europa, a gente viu aí lá no ano passado acelerando, que esse acordo tomasse forma o quanto antes. A gente vê agora essa parte da judicialização, mas ainda é uma grande expectativa do bloco para que esse acordo aconteça, A gente está vendo aí o multilateralismo, ele se fechando, entrando, vamos dizer assim, um colapso. E eu te pergunto, como é que fica para o Brasil essa questão toda? O Brasil buscando mais mercados, a gente vê a China aí diminuindo suas compras, até citei com o Simar Miller agora em relação às compras da carne bovina brasileira, mas o Brasil buscando mais mercados sempre. Vide o que aconteceu em relação às taxas, as tarifas anunciadas por Donald Trump no ano passado, o Brasil buscou mercados. Mas nesse contexto todo do multilateralismo, da importância que a gente vê até o governo falando o quão importante é os Estados Unidos fechando cada vez mais, como é que fica o bloco? Então, vamos tocar no ponto da Groenlândia. A Groenlândia é um território dinamarquês, mas que os Estados Unidos vêm aí com o papo de que quer anexar por questões, vamos dizer, de segurança internacional. A criação do Domo de Ouro, como o próprio presidente americano disse, para não só proteger os Estados Unidos, mas também proteger a Europa. E a Europa, o que nós estamos observando nesses últimos anos é que a Europa realmente não tem recursos para fazer sua autodefesa e depende dos Estados Unidos.
Então, veja, se de um lado os europeus estão nesse imbróglio em relação à Groenlândia, em relação a essa questão de segurança internacional, por outro lado, é interessante que a própria Europa também diversifique seus mercados para poder ter um crescimento mais autônomo e ficar menos dependente da China e talvez da economia americana em termos de comércio. Ou seja, a assinatura do acordo iria beneficiar as duas regiões nesse sentido. O que eu vejo é o seguinte: existem ali pressões internas, principalmente do agro francês, relacionado à competição, né? Vamos dizer, o Brasil é muito eficiente na sua produção e os europeus dependem muito de subsídio. E quando você depende de subsídio, você é ineficiente. Ou seja, uma competição com baixar as tarifas seria talvez você prejudicar muitos setores organizados dentro da Europa. Enfim, mas eu não vejo muita alternativa diante dessa geopolítica internacional, diante das questões da Groenlândia. E o fato é que o mundo ele está se polarizando em China, Rússia e Estados Unidos. E a Europa, ao longo das últimas décadas, por conta de uma política de atração dos imigrantes, teve ali uma confusão muito grande em termos culturais e que isso vem prejudicando, né, o crescimento demográfico da Europa, vem modificando a estrutura cultural do continente. Enfim, acho que são questões que é uma incerteza que a gente vai constantemente falar ao longo de 2026. E é isso, viu, Simone? Agora, Eustáquio, essa semana é a semana que a gente está falando, né, que o mundo fala na super quarta-feira. O Brasil aqui com o Copom, começando amanhã e indo até quarta-feira, os Estados Unidos também. O Brasil, todos os analistas falam na manutenção dos juros 15% ao ano, nos Estados Unidos 3,75% deve manter também. Nesse contexto todo, do cenário que a gente está vendo, essas turbulências ocorrendo desde o ano passado, com essas tarifas, mexendo, né, com o poder de compra do americano, a carne, por exemplo, estava mais cara, enfim, voltou atrás, mas essas tarifas, tudo que está acontecendo, e pode prejudicar mais a economia americana? Não acredito. Vou pensar do lado brasileiro, viu, Simone? Vamos pensar o seguinte: a taxa de juros real no Brasil hoje está em torno aí de 10,5%, quando você retira o crescimento da inflação, que hoje, nos últimos 12 meses, está girando aí em torno de 4%. A gente está com a inflação dentro da meta, mas quando você olha os juros reais, aqui é 10,5%. Quando a gente olha os juros reais na economia americana, está algo em torno de 1,4%. Então, o juros real na economia americana é muito baixo. O que acontece? Por que eu estou te falando isso, Simone? Quando a gente tem, né, incertezas na questão geopolítica, incertezas na questão da assinatura do acordo do Mercosul com a União Europeia, ou mesmo incertezas domésticas, que é o caso das eleições, qual que vai ser o cenário político daqui a alguns meses? Será que o Lula vai estar na frente? Será que vai ser o candidato da oposição? Isso tudo vai trazer incertezas no cenário doméstico também. E quando a gente tem incertezas, aí pensando em termos econômicos, normalmente os capitais tendem a migrar para as economias que têm maior credibilidade. E nesse caso é a economia americana. Então veja, num cenário de grande incerteza, eu acho que a gente pode prejudicar aqui a questão do nosso crescimento. Por quê? Se o governo resolver gastar muito em ano eleitoral, isso vai ter um impacto na taxa de juros. Se esses acordos também criarem interferências no comércio internacional, pode ser que a gente prejudique, aumente a oferta aqui, enfim, pode desestabilizar também a questão logística produtiva. O fato é que, quanto maior a incerteza, existe uma margem muito pequena para a gente reduzir juros. O ponto positivo, viu, Simone, é que, como eu falei, a inflação ela vem caindo ao longo dos últimos meses e a gente já tem uma taxa que está dentro da meta. Isso abre um sinal, vamos dizer assim, amarelo para o Banco Central, que se as coisas permanecerem como estão, provavelmente no meio do ano a gente pode ter uma queda. Agora, eu vi uma entrevista do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos, onde ele mesmo confirma, essa queda ela vai vir.
Mas o interessante para a economia brasileira é colocar as nossas taxas de juros a um dígito, porque aí sim a gente teria um alavancamento dos investimentos produtivos na nossa economia e isso geraria renda, emprego e crescimento econômico de forma mais vigorosa. Mas o Banco Central estão preocupados ainda em relação a serviços, né? A gente vê que tá alto esse setor, né, Eustáquio? Mas a taxa de inflação vem caindo. Hoje ela está 4%, né? A gente já teve inflação acima da meta, que era 4,8%, 5%. A boa notícia é que a gente está com a inflação dentro da meta e isso gera expectativa nos agentes econômicos, sejam os agentes produtivos ou mesmo os agentes políticos, né? De que a gente possa ter essa redução no médio ou no longo prazo. Mas se tiver uma redução, a gente vai continuar aí com uma taxa ainda acima de 10% e um juros real também muito elevado comparado à economia americana. Ainda assim, fica pesado para o produtor. Com certeza. É o que eu te falo, né? Uma taxa de juros a quase 10%, em termos reais, a 10%, isso desestimula o investimento em qualquer economia, né? Então, compara com a economia americana, que o juros real é 1,4%, é muito menos, ou seja, você tem uma capacidade de investimento muito maior lá do que aqui. Certo. José Eustáquio, pesquisador do IPEA, obrigada por estar aqui com a gente hoje, presencial nos estúdios em Brasília, viu, José? Bom início de semana para ti e até semana que vem. Muito obrigado, viu, Simone? Espero que todos tenham aí um bom ano e fiquem com Deus.